Uma das exigências mais comuns em editais de licitação pelo país afora é a apresentação do atestado de capacidade técnica da sua empresa. Mas no que consiste exatamente esse documento? Como podemos adquiri-lo? Meu nome é Alisson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse atestado de capacidade técnica para licitação. E nada melhor para entrarmos no tema, né, explicando aí sobre o que é esse atestado de capacidade técnica. E bom, o atestado de capacidade técnica é um documento que tem como objetivo comprovar que a sua empresa ela possui as competências necessárias para cumprir as exigências do edital que está concorrendo. Ele é um documento que deve ser emitido por alguma empresa privada ou até mesmo um órgão público, o qual você já tenha prestado o mesmo tipo de serviço do que está se candidatando para a licitação corrente. Em outras palavras, o atestado ele é uma espécie de garantia para que o governo certifique-se que a sua empresa já realizou com excelência anteriormente o serviço que ela necessita. Nesse documento devem estar contidos todos os dados da sua empresa, de seus negócios e os dados também da empresa que contratou o seu serviço anteriormente, mesmo que seja um órgão governamental. Ali deve estar discriminado todo o procedimento de atendimento realizado durante o período do contrato. Bom, e onde está prevista essa exigência na legislação? O inciso 2 do artigo 30 da Lei de Licitações, a Lei 8666, torna imprescindível o atestado de capacidade técnica para concorrência em licitações públicas. Indica também os pontos principais que devem constar nesse documento. E entrando aí um pouco mais a fundo, falando das orientações do Tribunal de Contas da União, o TCU, ele definiu que a validação do atestado de capacidade técnica depende de algumas exigências. E a primeira dessas exigências é a que o documento deve ser fornecido sempre por uma pessoa jurídica de direito público ou privado. O atestado de capacidade técnica não pode, em hipótese alguma, ser emitido por uma pessoa física. O documento ele também deve conter informações que podem contemplar as exigências que são presentes no edital. Informações que sejam relevantes e que se assemelham de alguma forma com o objeto da licitação em termos de características, quantidades e também prazos. Bom, e como solicitar o atestado de capacidade técnica para a licitação? O atestado de capacidade técnica ele é, portanto, uma espécie de atestado de experiência profissional anterior. Ele funciona como um mini currículo da sua empresa, uma referência profissional, digamos assim. Para requisitá-lo, você deve entrar em contato, obviamente, com alguma das empresas ou órgãos públicos com os quais a sua empresa já tenha prestado serviço, e você deve solicitar uma declaração bem simples com as informações sobre o procedimento que foi realizado em determinada ocasião. E se a sua empresa é uma empresa nova, como conseguir esse atestado de capacidade técnica? Se você está ingressando agora no empreendedorismo, antes de participar de uma licitação, pode ser necessário prestar alguns serviços para empresas privadas para que você consiga obter esse atestado de capacidade técnica. Lembrando aí que nunca, em hipótese alguma, você deve falsificar esse documento. Muitas empresas acabam cometendo esse erro pedindo para um conhecido atestar a realização de um serviço que jamais foi prestado. Isso é considerado uma fraude e as consequências acabam sendo gravíssimas, desde o impedimento de participação em outros processos licitatórios ou até mesmo o fechamento da empresa e gerar um processo de falsidade ideológica. Assim como o caso da sua empresa seja nova e ainda não tenha finalizado nenhum contrato, você deve aguardar até que ela tenha concluído o seu primeiro contrato para aí então entrar na concorrência de uma licitação. E como funcionam as licitações para obras de engenharia? O processo de solicitação de atestado de capacidade técnica difere um pouco quando a empresa for prestadora de serviço de obras e serviços de engenharia. Nestes casos, é exigido que o atestado de capacidade técnica ele seja registrado
previamente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. O Conselho ele vai emitir uma RT e este documento que deverá ser anexado aos demais que serão enviados para a comissão de licitação. E falando então quando esses atestados eles são suficientes. Esta é uma dúvida que surge por conta do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 8666. Apesar do artigo falar em atestados, no plural, o entendimento é consolidado que apenas um documento, um atestado é suficiente, mas nada impede que você apresente 2, 3 ou até mesmo 4 se sentir uma necessidade. O Tribunal de Contas da União, o TCU, ele já se posicionou a respeito desse assunto na decisão 292 de 98, que você pode conferir na descrição desse vídeo para que fique bem claro. E falando então de outras informações que são importantes aqui e pertinentes a esse vídeo. O atestado de capacidade técnica, ele deve conter as seguintes informações para que ele seja válido. A primeira delas é ser em papel timbrado, conter os dados da sua empresa, CNPJ, razão social, endereço, a discriminação de outros serviços, como quantidade, duração e também outras características que são inerentes àquele contrato. Com um atestado de capacidade técnica em mãos, você já deu aí, digamos, o primeiro passo para participar de uma licitação e entrar na concorrência para se tornar um fornecedor para o governo ou determinada prefeitura. Espero que tenha ficado claro esse vídeo aqui sobre atestado de capacidade técnica, Espero que você consiga tirar o máximo de proveito desse conteúdo e que você consiga aí, você que já iniciou, nesse processo de licitações e tinha alguma dúvida referente a esse tema, ou você que está querendo começar e certamente vai aproveitar desse conteúdo. Acompanhe o nosso blog, nosso canal do YouTube, pois estamos trazendo uma série de conteúdos aí ao longo desse ano que vão fortalecer o desenvolvimento do seu negócio e o seu fornecimento para os órgãos públicos. Espero você nos nossos próximos conteúdos. Até lá!